Corintiano, bora lá para o Parque São Jorge, porque hoje teve entrevista coletiva do Silvinho. O que você destaca para a gente, Jonas Campos? Boa noite, manda para o ar. Fala, Michele, boa noite para você, para o Flávio, para o Celso, para todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva, né? Uma noite talvez não com boas notícias para o torcedor do Corinthians. Daqui a pouco eu vou falar aqui uma notícia preocupante relacionada ao meia William, mas antes vamos falar de coisa boa. Hoje foi dia de entrevista coletiva do técnico Silvinho. A primeira entrevista dele, né, após a apresentação dele lá em maio, que ele concede antes de um jogo, né, a chamada entrevista coletiva pré-jogo realizada no CT Joaquim Grava. O Silvinho, ao lado do auxiliar técnico Doriva, respondeu perguntas aí por mais de 1 hora de entrevista coletiva virtual, falou sobre diversos temas. Silvinho que pegou o Corinthians em situação bastante turbulenta, falou sobre a evolução do time, principalmente nos últimos jogos. Então a gente até começa botando uma tela aí no Gazeta Esportiva sobre os números, com os números do Silvinho à frente do Corinthians. Estamos falando de 28 jogos com 10 vitórias, 11 empates e 7 derrotas, um aproveitamento de 48,8% e, como eu disse, tem melhorado muito nos últimos jogos. 2 trechos que a gente destaca dessa entrevista coletiva. O técnico Silvinho foi perguntado sobre as críticas, né, que ele sofreu bastante aí no início do trabalho, principalmente, e segue sofrendo nas redes sociais. A gente sabe, muita gente maldosa nas redes sociais. O Silvinho falou sobre isso, como ele lida com essa questão, esse bombardeio das redes sociais, e falou também sobre o volante Paulinho, sempre no radar do Corinthians, jogador que está sem clube, especulado no timão para a próxima temporada, a temporada de 2022. Presidente do Ilho, em entrevista à ESPN essa semana, disse que é um desejo pessoal trazer o Paulinho de volta. Então a gente ouve agora o Silvinho falando sobre o Paulinho e também sobre as críticas. Fala aí, professor. Eu digo, não tenho tempo. Não é uma questão que eu não estou nas redes sociais, é assíduo, eu não tenho tempo. E, obviamente, que eu tenho bons maestros aí, desde Roberto Mancini, trabalhei com o Mano Menezes aqui, o Wagner Mancini, que me inseriu lá no Cruzeiro, quando eu te falei, na função, o Tite aqui, Seleção Brasileira. Nosso tempo, o Doriva sabe tanto quanto e mais que eu, nosso tempo são quase 16 horas, são 12 horas dentro do clube, mais 2, 3 em casa trabalhando, é o tempo todo, uma demanda de horas muito grande de trabalho. Nós sabemos, todos os seres humanos, não precisa colocar enquete, não precisa fazer pesquisa, não precisa colocar... Nós sabemos o que é limite e o que não é limite. Estamos vivendo momentos extremos, difíceis, polarizados. Estamos, cara. E todos nós sabemos onde está o limite. É muito bom, obviamente, quando você citou aí o nome do Paulo. O Paulinho é um atleta que todo time gostaria de contar com o Paulo. O Paulo tem uma identificação muito grande também com o Corinthians. Mas não, o nosso momento é assim, até porque a janela está fechada, tenho esse entendimento. O momento realmente é de focar nesse último terço de campeonato que nós temos pela frente, bastante difícil. Corinthians, né, gente, que volta a campo na segunda-feira no Morumbi, clássico contra o São Paulo de Rogério Ceni. Fagner suspenso é desfalque, o Duqueiroz deve entrar na lateral direita, o João Pedro, que ainda não jogou com a camisa do Corinthians, corre por fora nessa briga. Mas a notícia de agora, gente, sexta-feira o Corinthians confirmou lesão na posterior da coxa do meia William, né, o que era uma contratura virou uma lesão grau 2. O que isso significa? Cerca de 4 a 5 semanas sem William no time, uma recuperação chata que exige muita cautela. O William, portanto, desfalque certo para o Majestoso e para a sequência próxima do Campeonato Brasileiro. Michele. Tá certo, muito bom, Jonas Campos. Daqui a pouquinho, então, ele fala, né? Ele vai falar do William? Não, eu sei, mas eu posso falar com eles do William, né? Posso já discorrer o assunto. Sobre o William, Celso Cardoso, essa falta dele vai ficar agora fora de tantos jogos aí. 4 a 5 semanas, né? Então, mas são muitos jogos, né? Já pega aqui, ó. Olha aqui que ele vai falar. Ele já falou, Léo Jonas. É praticamente São Paulo, Internacional. Um pouco mais de um mês. Decai o Corinthians? Claro, óbvio. Não é coincidência. Sem o William, no Corinthians não jogou bem contra o Sport. Quando o William deixou o campo na partida contra o
Ai, meu Deus do céu, agora de meio de semana que o Corinthians venceu o jogo, o Fluminense. Fluminense. Quando o William saiu de campo contra o Fluminense, o Corinthians também caiu de produção. Ele tem a velocidade, ele tem a visão de jogo, então, obviamente, o Corinthians fica mais limitado. Uma coisa, com todo respeito, tá, ao Mosquito, que era até então o melhor jogador, segurou a bronca, mas ainda assim não dá para comparar. Né? Um jogador de Premier League, disputou Copa do Mundo e tudo mais, e o Mosquito. Quer dizer, mas então... agora eu vou ter que fazer o papel de advogado do diabo, e o torcedor está me perguntando aqui. O William veio machucado, será? Não, é e a gente agora, isso é contratura muscular. O corintiano agora vai ficar com o jogador machucado. Não, será que é por isso que ele veio? veio? Isso é contratura muscular, gente. Contratura muscular acontece com qualquer ser humano que, de repente, sabe, só não tem pra você jogar, Flávio. Eu acho que ele vai fazer muita falta, como você disse, jogador de Premier League. É uma pena porque o William ele não estava sendo muito utilizado lá na Inglaterra e talvez não tivesse mantido o nível de pegada. E aí chega aqui, a coisa é forte, já chegou jogando, já chegou fazendo diferença. Uma pena. Esses números que o Jonas mostrou do Corinthians, 48,7, são 2 Corinthians, né? Teve aquele primeiro que o Silvinho teve que fazer um milagre para tentar socorrer, e esse novo que chegou agora. Se você fizer uma régua e separar, você vai ver que agora o aproveitamento é bem alto, já chegou no Palmeiras e tal. Mas a ausência do William vai pesar, sim, faz muita falta. Ainda bem que tem a torcida para dar uma compensada, mas, né, vamos ver, né? Doutor Luiz, corintiano, tá desesperado aí que o William não vai jogar os próximos jogos. Mas, de repente, o Silvinho ele pode pensar numa formação com o Roger Guedes fazendo a função do William, o GP por outro lado, o Jô mais centralizado. Deixa eu só fazer uma pergunta rapidinho. O Washington, da padaria, que me leva pão todo dia lá em casa e leite, ele falou o seguinte, ele é corintiano. Você acha que o Silvinho, ele me perguntou isso hoje de manhã, você acha que o Silvinho tem que ser o técnico do Corinthians no ano que vem? Não tem que trocar, não? Eu falei, amor, tem que ficar como técnico, você não acha? Eu acho que o Silvinho faz um belo trabalho no Corinthians. Perfeito. As pessoas, elas desdenham daqueles que estão iniciando numa carreira, mas desconsideram o quanto ele estudou, com quem ele estagiou, não, e ele não faz. E o que ele está fazendo agora no trabalho do Corinthians. Ele estava fazendo sem reforços, imagina agora com reforços. Isso é uma bobagem. É que vira folclore. Essa coisa, piloto de teco dirigindo um Boeing. Isso é bobagem. Isso é... E tá indo bem. É cruel. Tá indo bem, né? Baita treinador. Nossa, ele vai decolar. Esse é um dos caras que pode estourar lá na Europa como treinador. Teve uma experiência lá que não foi legal, mas ele pode voltar e crescer. Ele é muito bom. E só por último, essa história da rede social, que ele falou que não tem tempo, ótimo, Silvinho. Você que tem tempo, dá um tempo com a rede social, tá? Hoje eu ouvi do professor Pasquale, que é maravilhoso, ele não tem rede social. Mal e mal um Twitterzinho e tal. E não está perdendo nada. 70% dos problemas que eu tenho lá quando eu faço consultoria de coaching passam por rede social. Você corta, se limita, já melhora a vida do cara 100%. Eu faço isso. Hoje você vê dirigente demitindo por causa da rede social? Porque tem um burburinho na rede social. Alguma coisa no futebol. Isso aqui foi positivo pela rede social. Sempre é encrenca. É isso aí. Bom...